Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo que vocês me pediram bastante e eu acho que vai ajudar muito a você que tem uma estratégia parecida com a minha, que é basicamente formar aqui uma carteira previdenciária, uma carteira com foco em dividendos, para que lá na frente você vá e viva dos seus investimentos. Esse é o grande sonho de todo mundo, né? Viver de renda. E aí formar uma carteira de dividendos quanto antes, melhor, porque você vai acumular cada vez mais ações e vai receber no futuro cada vez mais dividendo, beleza? Hoje eu quero trazer aqui para vocês os melhores setores para você investir quando está focando numa carteira previdenciária. A gente tem vários setores na bolsa, tem empresas diversas, tá? E tem algumas empresas que não fazem sentido estar nesse tipo de estratégia. E hoje eu quero mostrar para vocês pelo menos os setores com alguns exemplos de algumas empresas dentro deles. Beleza? Lembrando, tá? Antes de eu realmente mostrar minha tela aqui, queria que você comentasse aqui embaixo qualquer coisa. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a começar a divulgar meu canal. O YouTube tem priorizado muito os shorts, os vídeos curtos. Eu tô fazendo isso também, mas cara, eu acho que os vídeos longos são muito bons, porque eu trago muito mais informação. Isso é tudo gratuito. Então, por favor, deixa seu like, comenta aqui qualquer coisa, não vai custar nada. Um emoji, um bom dia, boa noite, um obrigado. Isso ajuda e aí, obviamente, o YouTube vai divulgando também meu canal para mais gente. E agora, bora pro vídeo. Bom, beleza, se liga na minha tela, tá? Os melhores setores para uma carteira de dividendos. Antes de fato abrir, eu quero relembrar um pouco do método do Barsi. Luiz Barsi basicamente é o pai aqui, vamos colocar dessa forma, do viver de renda com bolsa, né? De viver de dividendos, de formar uma carteira previdenciária. O Barsi hoje é um bilionário e na verdade é o maior pessoa física investidora aqui na bolsa brasileira, um dos maiores, tá? E pô, ele sempre investiu com esse pensamento de formar uma carteira previdenciária, de formar uma carteira com foco em dividendos, de viver de renda, né, no futuro. E cara, ele fez isso por muito tempo. Então são anos e anos aí de track record, né, dele investindo, dele consistentemente aportando, o que fez ele hoje receber dividendos estrondosos, né, dividendos gigantescos, a ponto de no ano passado, tá, ele ter recebido basicamente R$1 milhão por dia apenas de dividendo. E o mais interessante de falar, tá, o dividendo é isento de imposto de renda para pessoa física, ou seja, você não paga um centavo de imposto, o que é muito bom. Bom, relembrando um pouquinho do método dele, tá? Ele foca em empresas geradoras de renda, ou seja, empresas que pagam dividendos saudáveis, e aqui tá uma coisa interessante, tá? O dividendo tem que ser saudável. Eu já fiz aqui um vídeo no meu canal mostrando para vocês como que de fato você faz para encontrar empresas que não só pagam dividendos, mas sim pagam dividendos saudáveis. Ele tem um foco, obviamente, em acumular ações dessas empresas. Então ele não liga para a posição financeira, ele liga para a posição em número de ações. Quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe. Ele foca em setores perenes, anticíclicos e que possuem robustez para atravessar adversidades, né? Ou você pode entender assim como crises. Então são setores que vão conseguir atravessar a crise de melhor maneira e que as empresas muito possivelmente não vão falir, não vão quebrar. E aí ele tem uma frase que é muito legal, que é o patrimônio contempla o ego. Então ele não está nem aí se a carteira dele está crescendo ou se está caindo no momento. O que ele se importa é quantas ações ele tem de boas empresas, porque quanto mais ação você tem, mais dividendos você recebe. É simples a conta, se você tem 10 ações, recebe um valor X de dividendo, se você tem 10 mil ações, recebe um valor bem maior, certo? Essa é a grande ideia e esse é o foco dele, essa é a meta, aumentar cada vez mais o número de ações de dividendo. E aí ele tem o que ele chama de setor BEST, né? B-E-S-S-T. BEST em inglês com um S só, basicamente é o melhor, né? Os melhores, o BEST. Eu não sei a tradução exatamente literal disso daí, tá? Mas best, quando você fala seu best friend, é seu melhor amigo, por exemplo. E aí aqui a gente adiciona dois S's. Basicamente, né, o que é o setor best? São setores que o Barsi entende que são os mais prováveis de gerarem renda de forma consistente, ou seja, das empresas daquele setor pagarem dividendos, dado as particularidades e as características de cada um dos setores. Então, algumas características, por exemplo, tá? Então, eles são anticíclicos, tá? Normalmente, eles passam por crise de uma maneira muito melhor que outros setores, as empresas são mais robustas, são mais perenes, são mais maduras, têm maior previsibilidade, e isso traz, obviamente, mais lucratividade, e, obviamente, traz maior recebimento de dividendo, né? Maior pagamento de dividendo. Mas cuidado, nem toda empresa do setor BEST, né, que são esses setores aí, que você já está vendo na tela e daqui a pouco eu vou falar, nem toda empresa é um bom investimento. Por isso que você analisar empresa a empresa é interessante. Você pode começar de uma análise mais macro, né? Ou seja, olhando o setor primeiro, as suas características, e depois mergulhando em cada uma das empresas. A partir de você entender cada uma das empresas, aí você decide, pô, quero investir nessa e nessa, não quero investir naquela, e assim por diante, tá? E aí o setor BEST são os melhores setores, né? O BEST, aqui, colocar entre aspas, tá? Então, basicamente, são bancos, tá? Setor de energia, setor de seguradoras, saneamento e telecomunicações.
Bancos, porque no fim das contas, os grandes bancos, eles lucram. Tem uma frase que eu sempre falo aqui em todos os vídeos, que é, a gente tem 2 certezas na vida. 3, né? 1, que a gente vai pagar imposto. 2, que a gente vai morrer. E 3, que os bancos irão lucrar. Aqui falando dos grandes bancos. Obviamente, o lucro pode ser menor, maior, dependendo da situação, mas a gente vê grandes bancos lucrando sempre. As pessoas precisam dos serviços bancários. A gente tem o setor de energia, e aqui falando especialmente mais do setor de transmissão de energia, muito interessante isso. É um setor muito mais previsível, com contratos de longuíssimo prazo, com empresas que são bastante robustas. A gente tem a previsibilidade de geração de receita e, obviamente, tá, a distribuição de dividendos também. Normalmente, o Barça, né, gosta muito de Taesa, por exemplo, tá? Que é uma ação ligada a única e exclusivamente transmissão de energia. O setor de energia, basicamente, são 3 componentes aqui: geração, distribuição e transmissão, né? Então, gera, transmite e distribui, basicamente assim. Barça não gosta muito das distribuidoras porque elas precisam de um capex, ou seja, de um investimento muito alto. E toda hora tem que ficar renovando aquilo, que basicamente está lidando com o cliente final. Já as transmissoras têm um nível de investimento muito alto quando você ganha concessão, para você de fato operacionalizar toda aquela linha, e depois esse nível de investimento cai bastante. Você tem também as seguradoras, né, que é um play super interessante aqui. Então, basicamente, as seguradoras é o único negócio onde as pessoas pagam e rezam para elas não usarem porque elas estão pagando. Então, basicamente, você vai lá, paga o seu seguro com antecedência, a seguradora, né, ela senta em cima daquele dinheiro, ela rentabiliza aquilo, normalmente a Selic, e aí caso aconteça algum sinistro, ela vai lá e usa esse dinheiro. Então, no fim das contas, as pessoas rezam, pagam por algo e falam assim, cara, eu não quero usar isso aqui nunca. E seria muito bom para a seguradora se não tivesse nenhum sinistro nunca, porque ela só sentaria em cima de um monte de dinheiro e ficaria rentabilizando, tá? O segurador é muito interessante. Saneamento também, aqui um pouco mais de cuidado, tá? Eu não tenho nenhuma empresa de saneamento ainda na minha carteira previdenciária, não tô olhando para ter nenhuma, porque aqui tem um pouco mais de particularidade, dado algumas coisas um pouco mais relacionadas ao Estado, tá? Regulações estatais aqui. Mas, de novo, é um serviço basicamente essencial, as pessoas precisam disso, independente do momento que elas estejam. A mesma coisa com telecom, tá? As empresas de telefonia, de internet, você não deixa de pagar aquilo, basicamente seria a última coisa que você deixa de pagar, né? Porque as pessoas hoje em dia precisam da conectividade, elas precisam de um celular, tá? Então, mesmo numa crise, é normal que a gente veja as pessoas continuando a pagar ali serviço de telecom, serviço de internet, serviço de dados, banda larga móvel, assim por diante. Beleza? Bom, e aí como eu falei, né, eu já dei o spoiler que esses setores tinham em comum, são setores que a sociedade continua usando, são setores que possuem mais previsibilidade, as empresas possuem track record na bolsa, com anos de vida. Então você pega aqui empresas que têm muito tempo de bolsa, muito tempo de operação, então isso já dá para você fazer uma análise um pouco mais assertiva também. E aí alguns exemplos, tá? Alguns exemplos aqui de empresas, lembrando, isso aqui não é uma recomendação, você não deva comprar aqui as empresas que eu estou colocando, mas é só para você saber de algumas, tá? Bancos, então você tem Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú. No setor de energia, transmissão, falei para vocês já de Taesa, tem a Alupar, Transmissão Paulista, essas 3 eu tenho na minha carteira. Vou até falar para vocês que eu tenho, tá? Eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho o Santander, tenho o Bradesco, não tenho Itaú, tenho Taesa, Alupar, a Transmissão Paulista, não tenho a AES Brasil na parte de geração, não tenho o Engie, mas já tive, tá? São ótimas empresas também, prefiro mais até Engie, se eu puder até aqui falar no vídeo. Não tenho nada de distribuição, concordo com o Barsi, eu não gosto muito também. Seguros, estou pensando em ter Porto Seguro e BB Seguridade, as duas, não tenho nenhuma ainda. Saneamento, a gente está falando de Sanepar, aqui de novo eu ainda estou distante de analisar a empresa de saneamento, não é meu foco nesse momento. E Telecom, Vivo, já tive na minha carteira, não tenho mais, acabei vendendo lá atrás. Enfim, se eu for olhar para o setor de Telecom, quando chegar a hora, muito possivelmente eu vou olhar para Vivo, porque de fato é a empresa mais robusta do setor. Tá entre Vivo e TIM, eu estou mais inclinado aqui a Vivo. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça, tá? De deixar aqui seu gostei, isso ajuda demais. Se inscreva no canal, ative o sininho, coloque todas as notificações aí, porque sai vídeo todos os dias no canal às 8h15 da noite. Beleza? A gente se vê. Lembrando, comente aqui qualquer coisa, isso ajuda demais. Me segue nas redes sociais também. E é isso aí. Valeu, tamo junto, até mais. Fui.